que teus pensamentos podem te deixar pobre? Qual é a efetiva influência dos teus pensamentos nas tuas emoções e no teu comportamento? Pensamento, a parcela cabe no bolso. Comportamento, parcelamento. Resultado final, tu inicia o mês e tu não é dono do teu dinheiro. E boa parte dos comportamentos em relação às decisões financeiras equivocadas estão alicerçadas nesse ponto. Eu busco um alívio imediato. Seja um alívio para pensamentos do tipo, eu não sirvo nem para isso, então sente culpa e eu vou lá e compro. Quanto para pensamentos de, eu preciso disso porque eu preciso aparentar. Porque a pessoa atribui o eu mereço com, se eu mereço eu posso comprar, seja essa garrafa ou qualquer outra coisa. Então existe um pensamento. É só neste mês que tem o atípico. Só que daí atípico é agosto, é setembro, é outubro, é novembro. O que nós precisamos fazer para ir mudando esses pensamentos? Eu tenho que... Seus pensamentos estão te deixando pobre. Nossa, Jéssica, que forte. Sabe que muitas vezes quando eu falo isso, parece algo muito subjetivo, né? E aí as pessoas, elas têm uma certa... até ranço disso, e eu super entendo o ranço disso, porque muitas vezes a gente escuta por aí essas conversas, né, do tipo, a forma, tem que mudar a mentalidade, porque teu mindset, não sei o que, não sei o que. E aí fica uma conversa meio que parece tão subjetiva, parece tão, mudar meu mindset, como se isso fosse uma mágica, que as pessoas começam a criar ranço desse tipo de discussão e negligenciam o que a ciência efetivamente diz sobre o assunto. Então, o que a ciência efetivamente diz sobre o assunto é que os teus pensamentos, eles efetivamente podem mudar as tuas emoções e podem mudar o teu comportamento. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Esse episódio, ele é o fechamento, né? Eu comecei falando, teve um episódio no meio, mas eu falei sobre o caso do Antônio, que foi uma pessoa que ganhou na loteria e acabou perdendo tudo em 5 anos, ele ganhou 30 milhões na década de 80. Tem um episódio aqui falando sobre ele, se você não viu, volta lá. No episódio passado, eu falei sobre um estudo que vai buscar entender quais são os determinantes para a construção do bem-estar financeiro, para além do conhecimento técnico, porque eu disse que muitas pessoas colocaram lá nos comentários do Antônio que se ele tivesse conhecimento técnico, se ele tivesse educação financeira, a coisa tinha resolvido. E não tinha. E é isso que eu discuto lá no episódio número 178. E no episódio de hoje, nós vamos um pouco mais a fundo nessa parte dos pensamentos, né? Por que teus pensamentos podem te deixar pobre? Qual é a efetiva influência dos teus pensamentos nas tuas emoções, no teu comportamento? Qual é o alicerce teórico disso que faz com que isso saia do senso comum e efetivamente é algo importante que a ciência nos sinaliza, que a ciência investiga? O quão verdadeiros são essas afirmações? E como que tu pode se beneficiar do conhecimento da ciência para entender que efetivamente seus pensamentos eles podem alterar teu comportamento e teus resultados. Então é sobre isso o nosso episódio número 179 do podcast Mais Que Finanças, né? É um alerta para que tu consiga identificar teus pensamentos, as tuas emoções e que isso não tire mais dinheiro do teu bolso. Nós estamos então no episódio 179, como eu já disse, do podcast Mais Que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça e sexta nós temos aqui um episódio novo falando sobre a ciência comportamental ou estudos de caso, mas sempre trazendo pílulas de ciência para que a gente consiga incorporar isso no nosso dia a dia e melhorar a nossa relação com o dinheiro. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, muito obrigada pela confiança. E independente de qual seja o teu público, né? Aqui há mais tempo ou menos tempo, lembre de curtir, compartilhar, para que a gente possa fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Enfim, sem mais delongas, eu vou começar dando uns exemplos que são pensamentos que efetivamente podem te deixar pobre e que por vezes tu não percebe como que esses pensamentos eles desencadeiam o comportamento. Para chegar lá, eu vou começar a explicar, eu já tenho aqui um episódio falando sobre o modelo cognitivo da TCC, um episódio super antigo lá no início,
mas eu vou falar de forma bem rápida e simples, só para nivelar o conhecimento, e convido-te a assistir um dos episódios 17, 18, talvez, que nós temos lá, tá bom? Mas só contextualizando o que é o modelo cognitivo trazido pela teoria cognitiva comportamental. E um outro adendo, né? Por que tu discute tanto terapia cognitiva comportamental, Jéssica? Tu não é psicóloga. Não, eu não sou psicóloga, né? Como muitos de vocês sabem, e quem não sabe, só esclarecendo, eu sou administradora, minha formação é toda na área de administração, com linha de pesquisa em finanças comportamentais. Então, eu entrei nas pesquisas de finanças comportamentais ainda na graduação. Isso era 2010. Temos aí 15 anos estudando finanças comportamentais e de lá para cá eu nunca parei. Então eu saí da graduação, na graduação eu estudei endividamento, estudei compras compulsivas, estudei materialismo, estudei alfabetização financeira, dei andamento nesses mesmos estudos no mestrado. No mestrado estudei bem-estar financeiro, que é um tema que eu julgo ser muito relevante, e eu estudei em beneficiários do Bolsa Família. E no doutorado eu estudei ainda na linha de bem-estar financeiro, introduzindo também a satisfação global de vida e alguns vieses, por exemplo, o viés do pico-fim. Mas isso só para esclarecer, né, o tempo que eu estou estudando o tema. E aí o motivo pelo qual eu trago a TCC nessas discussões. Porque quando nós falamos de alteração de comportamento e nós olhamos para as finanças comportamentais e estudar finanças comportamentais parte pelo pressuposto de entender como as pessoas fazem escolhas, e hoje em dia cada vez mais em desenvolver estratégias que permitam que as pessoas façam escolhas corretas, nesse movimento, né, nesse percurso, tem se estudado cada vez mais intervenções para fazer com que as pessoas escolham as alternativas corretas. E essas intervenções, por exemplo, ansiedade financeira, escassez, ruminação, tudo isso prejudica o processo de tomada de decisão, né? Então, o que a gente tem visto é uma ascensão muito grande da TCC vinculada às finanças comportamentais, porque, sem a menor sombra de dúvidas, a TCC já é extremamente validada para vários transtornos mentais e também para fazer intervenções de manejo de comportamento. E finanças comportamentais nada mais é tu manejar um comportamento para que ele seja aderente ao teu objetivo. E a TCC trabalha muito com isso. Então, hoje, o que nós temos de maior validade, tanto do ponto de vista de vínculo, inclusive epistemológico, assim, né? Por exemplo, qual é a base de finanças comportamentais? Vem da psicologia cognitiva. Então, nada mais coerente do que discutir terapia cognitiva comportamental dentro dessa via. Não faria tanto sentido eu discutir psicanálise, por exemplo, porque não parte dos mesmos princípios, não tem o mesmo alicerce. É como se eu estivesse misturando, sei lá, farinha com... Esses exemplos meus nunca são bons, né? Mas sei lá, misturando tomate com banana. Tipo, uma coisa que não combina com a outra, entendeu? Eu sei, meus exemplos são péssimos. Me desculpem. Mas é para mostrar que a minha predisposição a discutir o TCC é porque faz sentido do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático e do ponto de vista de resultados. Então, hoje nós entendemos que a aplicação da TCC dentro, inclusive, de aconselhamento financeiro é a melhor via para que a gente consiga alterar o comportamento das pessoas e, concomitantemente, fazer com que elas consigam ter melhores resultados nessas buscas dos seus objetivos. E aí, quando eu falo TCC, né, o grande guarda-chuva da TCC, hoje, por exemplo, a gente já tem a terceira onda da TCC com a ACT, que é algo que eu acho muito incrível, assim, de utilizar de intervenções dentro dos aconselhamentos financeiros. Dito isso, então, vamos entender esse modelo cognitivo que desencadeia esse entendimento de que pensamentos efetivamente influenciam nas tuas emoções e no teu comportamento, e isso pode te deixar pobre. Então, a TCC, ela parte do pressuposto de que nós sempre vamos viver situações, esse é um modelo cognitivo, né? Ou seja, como que os pensamentos vão surgindo na tua cabeça. Existem sempre situações, essas situações vão desencadear pensamentos, esses pensamentos vão desencadear emoções, e essas emoções vão desencadear reações, sejam elas comportamentais, fisiológicas ou cognitivas. Eu vou dar um exemplo para
para fins didáticos. Pensa numa pessoa que, ao longo da vida, e óbvio que esses pensamentos, eles são oriundos das camadas de experiências que tu teve ao longo da vida. Então, tudo que tu foi vivendo, tu vai acumulando experiências, e essas experiências, elas vão sendo ali como uma biblioteca dos teus pensamentos, né? E aí tu vai lá e arrecada um, arrecada outro, arrecada outro. Então, não é que tu tire esses pensamentos do nada, eles sempre vão ser pautados na tua história de vida, nas tuas crenças, na tua personalidade. Então, é interessante a gente entender isso também. Mas vamos a um exemplo bem prático para que fique bem simples de entender. Digamos que a Alice, ela tem 36 anos, ela é analista de TI, tá? Então, tu pensa uma pessoa que, ao longo da vida, ela nasceu numa família classe média, que se esforçou bastante, que achou que ia por um caminho profissional. No meio do caminho, acabou trocando de profissão e indo para TI, porque não tinha se encontrado na profissão anterior que ela tinha optado. Aí foi para TI, começou a dar certo e com 36 anos ela estava num cargo de gerência, né, de TI. Já tinha feito vários cursos de finanças, então já tinha ali conhecimento técnico suficiente, já sabia investir, já sabia a importância de economizar, já entendia a influência das taxas de juros. Só que ela se via endividada, fazia 8 meses que estava no cheque especial e naquela condição tanto quanto estressante mesmo, né? Então a hipótese que se faz é que existe um looping ali em que existe uma condição estressora, no caso, ela estava com prazos muito apertados no trabalho, que isso se sobrevalorizava diante da condição, sobrevalorizava não, mas se destacava ainda mais, assim, né, diante da condição financeira que ela se encontrava, em que ela teve um aumento de renda, mas acabou também aumentando muito o custo de vida dela, gastos e tal, e acabou ficando esses 8 meses no cheque especial. Isso gerava muita ruminação na cabeça dela, então muitos pensamentos negativos, muito nunca vai dar certo comigo, agora que eu consegui conquistar esse cargo, eu tô nessa situação, então assim, muita essa culpa e aí um consequente comportamento de alívio, né? Um comportamento de enfrentamento disfuncional, que era agir completamente no piloto automático. Então, só contextualizando a história dela, para agora dar um exemplo bem simples. Digamos que ela, dentro desse looping de estresse, num determinado dia, ela tá lá trabalhando, já cansada e tal, e ela recebe uma notificação. Essa notificação diz assim: sua Netflix foi interrompida por falta de pagamento. E passa na cabeça dela assim: a única coisa que eu queria era relaxar agora e assistir um filme. E aí vem uma descarga de culpa. Como que eu deixei até a Netflix vencer? Como é que eu não paguei a Netflix? E aí, obviamente, se não pagou a Netflix, o cartão de crédito também já não tá pago, né? Mas o gatilho foi a notificação do bloqueio da Netflix. E este gatilho levou a esse pensamento, que é um pensamento do nem para pagar Netflix eu sirvo. Sabe assim, uma cobrança bem forte. Um sentimento, uma emoção de culpa, de raiva de si mesmo. E uma reação comportamental. Eu vou pegar um filme na Apple, porque eu não vou deixar de assistir um filme, eu preciso relaxar com alguma coisa. Então, olha só. Gatilho, notificação da Netflix. Pensamento automático, eu não dou conta nem de pagar a Netflix. Sentimento, emoção, culpa. Reação comportamental, ao invés da reação comportamental ser, peraí, deixa eu resolver esse negócio, vou lá buscar, ver como é que tá meu cartão de crédito, ver o que tá vencido, o que eu tenho condição de pagar e tal. O alívio foi uma busca de alívio imediato. Já que eu não tenho filme na Netflix, eu vou contratar a Apple. Vou alugar um filme, porque dá pra fazer assim, né? Tu entra lá. Nem sei se é na Apple ou na Amazon, não sei qual é os sistemas aí. Eu construí essa história completamente fictícia.
Mas vamos supor que é na Apple. Aí eu pego lá e alugo. E aí? Então olha o que aconteceu. Um gatilho desencadeou um pensamento de incapacidade. Desencadeou uma emoção de culpa, raiva de si mesmo. Desencadeou um comportamento que, ao invés de solucionar o problema, que é ter deixado de pagar a Netflix, potencializou, porque agora eu gastei mais, sei lá, uns R$ 14, não sei quanto que custa alugar um filme, mas ao invés de parar de gastar, aquilo só desencadeou mais um gasto. Então olha que maluco, né? Assim, o pensamento dela, aquele gatilho, com aquele pensamento, ao invés de levar ela a refletir e mudar de comportamento, pelo contrário, reforçou um comportamento de gastar mais, porque ela nem pensou naquele gasto a mais. Ela nem pensou que o problema dela era o financeiro que ela tinha deixado de pagar. Ela só queria uma solução imediata, um alívio imediato. E boa parte dos comportamentos em relação às decisões financeiras equivocadas, elas estão alicerçadas nesse ponto. Eu busco um alívio imediato. Seja um alívio para pensamentos do tipo, eu não sirvo nem para isso, então senti culpa e eu vou lá e compro. Quanto para pensamentos de eu preciso disso porque eu preciso aparentar. Quanto de pensamentos atrelados eu mereço. E aí agora eu vou desenrolar alguns pensamentos que são naturais e que fazem com que o dinheiro vá para o ralo. Então, o que eu quero mostrar? Que a base para que tu possa mudar a tua situação financeira são os teus pensamentos. Porque enquanto tu pensares de forma errada, tu vai seguir te comportando de forma errada e o dinheiro vai continuar não sobrando. Quer ver um exemplo que é bem prático do ponto de vista de pensamento e que não existe objeção para ele, só que tu acha que existe objeção para os outros, que eu vou te dizer. Mas na verdade não existe. É que tu quer justificar que, não, isso não é verdade, isso não faz sentido. É exagero da Jéssica. Mas olha só, se tu, digamos que tu tenha comido uma maçã e tu tenha comido um abacaxi. E tu pensa assim, não gosto de abacaxi. Então, eu já provei no passado abacaxi, não gosto de abacaxi. Então, teu pensamento, quando tu tá diante da fruta abacaxi e maçã, tu tem um pensamento rápido, eu não gosto de abacaxi. Quando tu tem esse pensamento, eu não gosto de abacaxi, o que tu faz? Tu come a maçã, certo? No comportamento financeiro funciona exatamente da mesma forma. Se tu pensa assim, e esse é o mais comum, eu te pergunto, é importante guardar dinheiro para o teu futuro? E tu me responde assim, eu até acho que é importante guardar dinheiro para o futuro, mas a gente precisa viver. Eu preciso viver o presente. Eu posso morrer amanhã. Se eu perguntar para esse tipo de público que der esta resposta, eu preciso viver o presente porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E eu perguntar qual é o nível de economia que tu tem, provavelmente essas pessoas, elas vão ter menos dinheiro investido do que aquelas que me disserem assim, não, eu acho muito importante ter dinheiro guardado para o futuro. Eu acho que nós precisamos obrigatoriamente abrir mão de alguns prazeres imediatos para garantir segurança e liberdade no futuro. Qual que tu acha que tem mais economia? O primeiro ou o segundo? É óbvio que o segundo tem mais, porque tu entende que existe uma predisposição àquele comportamento. Existe uma predisposição a eu comer maçã ao invés de abacaxi, porque eu já provei abacaxi no passado, eu não gostei de abacaxi no passado, então eu tenho aquela memória ela vai trazer esse pensamento, eu não gosto de abacaxi, e eu vou comer maçã. Na vida financeira acontece da mesma forma. Acontece é que o desafio aqui é que não é tão... Nós não conseguimos ter tanta objetividade na construção de uma coisa relaciona a outra. Como no abacaxi. Eu não gosto de abacaxi, então, óbvio, se eu não gosto, eu não como. Então, tem um desencadeado do pensamento e do comportamento muito objetivo. É inquestionável que quando tu pensa, eu não gosto de tal coisa, tu não vai comer tal coisa. Só que como não é tão objetivo assim quando se fala de dinheiro, a gente acha que é bobagem. E não é bobagem.
E aí eu retomo o conceito do modelo cognitivo que eu falei antes. Percebe que existe o pensamento. Eu acho que eu tenho que viver o presente. Existe uma emoção, aquela euforia de viver o presente. Existe uma reação, eu gasto no presente. E aí eu me afasto de construir bem-estar e liberdade no futuro. Então esse pensamento, ele desencadeou sim um comportamento. Só que como não é tão objetivo como a fruta, eu dou menos valor, eu dou menos importância. E aí o que acontece? Esse tipo de pensamento, ele se torna pensamento recorrente. Ele se torna pensamento automático. E aí o pensamento automático desencadeia uma emoção automática, desencadeia um comportamento automático que tu já nem mais percebe. E esses pensamentos vão te deixando pobre. Quer ver pensamentos que vão deixando pobre? Eu fiz uma lista aqui de tudo que eu escuto e eu quero que nós possamos ir analisando pensamento por pensamento, tá? O primeiro, eu mereço. O que você acha que o eu mereço gera de reação, de emoção e de comportamento? Se vocês quiserem ir colocando nos comentários pra gente ir vendo como que cada um tem as suas percepções em relação a isso, é bem interessante, que a gente vai fazendo um estudo de caso. Assim, ao vivo porque eu não tô ao vivo, né? Mas um estudo de caso real, para que nós possamos ir desenvolvendo essa capacidade de analisar como que os nossos pensamentos desencadeiam comportamentos, sabe? Eu vou dar um outro exemplo completamente esdrúxulo, mas é que faz muito sentido. A minha mãe, ao longo da vida, ela sempre queria que a gente comesse mamão, porque ela dizia, minha filha, tu tem que comer mamão porque tu vai melhor no banheiro. Olha os exemplos. É que depois de 179 episódios a gente tem intimidade. É porque é muito real isso. Direciona muito meu comportamento hoje. Então aquela fala dela foi sendo reforçada. Aí hoje em dia eu como mamão todas as tardes. Quem me acompanha lá no Instagram vê eu com o meu mamão e a minha granola, né? Aí é engraçado, porque, olha só, quando eu fico um dia sem comer mamão, eu penso na fala da minha mãe. Eu não posso deixar de comer mamão, porque senão eu não vou ir tão bem no banheiro. Então percebe que o meu pensamento, reforçado por um histórico de vida, de um aprendizado, direciona meu comportamento, comer mamão todas as tardes. E é como se eu não comesse o mamão, eu tivesse problemas. Mais uma vez, um exemplo extremamente objetivo, que nós conseguimos perceber como que o pensamento desencadeia comportamento. Quando a gente fala esse eu mereço, é óbvio que vai desencadear um comportamento de consumo. Porque a pessoa atribui o eu mereço com se eu mereço, eu posso comprar, seja essa garrafa ou qualquer outra coisa. Inclusive, já mostrei minha garrafa maravilhosa aqui. Nossa garrafa da FFC, da Formação em Finanças Comportamentais. Eu adorei ela, preta. É que na primeira turma a gente fez branca, porque não tinha no estoque da empresa preta. Aí eu consegui na segunda turma preta e eu adorei. Enfim, paralelos à parte. Esse pensamento, né, esse pensamento de eu mereço, ele vai desencadear essa coisa. Se eu mereço essa garrafa, eu quero comprar essa garrafa, e aí eu compro. Se eu dissesse assim, não é que eu não mereça, e aí aí é esse o trabalho que tem que ser indo feito, então nós vamos pensamento por pensamento e nós vamos quebrando a objeção daquele pensamento. É isso que eu quero te ensinar a fazer hoje, tá? Existe o pensamento, tá, ok. Identifiquei o pensamento, identifiquei qual é o comportamento que ele desencadeia. Agora, peraí. Ele é correto? Eu vou questionar este pensamento. Porque se eu conseguir mudar este pensamento, eu mudo o comportamento. Então, o teu objetivo é sempre questionar os teus pensamentos e alterar os teus pensamentos para que você consiga comportar-se de uma forma diferente. É isso que nós vamos trabalhar a partir de agora, um por um. Nesse eu mereço, nós podemos questionar esse pensamento. Sim, eu mereço. Eu trabalho, eu me dedico. Eu mereço comprar essa garrafa. Mas o fato de eu não comprar significa que eu não mereça ela? Se eu comprar ela, o que eu tô abrindo mão?
eu tô abrindo mão, digamos que seja uma garrafa que custa muito e que vai te colocar com dívida no cartão de crédito. Eu mereço a dívida no cartão de crédito? Será que não tá distorcido esse meu pensamento? Porque eu mereço uma garrafa dessa? Sim, não tô dizendo que não. Mas a consequência de eu comprar uma garrafa dessa é eu ter mais dívida no cartão de crédito. E eu mereço viver com uma dívida no cartão de crédito? Por causa de uma garrafa? Faz sentido isso? Então eu questiono esse pensamento, não querendo desconstruir o fato de que eu acho que eu sou uma pessoa merecedora das coisas. Mas por vezes tu acha que o que tu merece é uma coisa. Só que ao achar que tu merece uma coisa, tu abre mão do que efetivamente importa. Tua segurança, tua tranquilidade, tua paz. E aí, uma forma de quebrar esse pensamento é exatamente fazendo esta projeção. Eu mereço, sim, eu mereço. Mas e quais são as consequências desse ato? E e aí o legal é tu vivenciar esta condição. Como que eu me sinto tendo dívida no cartão de crédito? Eu vou ficar muito preocupado. Tá, então não vou comprar agora. Então, esse é o trabalho, né? De tu ir questionando os teus pensamentos. E aí tu vai tornando esses pensamentos um pouco mais funcionais. Vamos pro próximo. É só dessa vez. Quantas vezes tu não disse essa afirmação pra ti? Mas é só dessa vez. E eu já fiz outras e eu sempre dei conta de resolver. Depois eu resolvo. Tá. É só desta vez. Eu vou fazer uma viagem e vou parcelar em 12 vezes, mas é só dessa vez. Faz uma retrospectiva. Quantas vezes tu já te disse é só dessa vez? E olha para tua condição atual. Retroalimentar esta frase é só essa vez. Está te permitindo construir a vida que tu almeja? Está te permitindo viver bem como tu almeja viver? Está te garantindo paz? Na maior parte das vezes, o que acontece é que quando a gente diz é só dessa vez, é só uma forma rápida de manipular para que tu vá lá e tome a decisão sem refletir sobre as consequências das tuas escolhas. Não é só dessa vez. Tu já fez isso antes. E repetidamente afirmar isso tem te afastado daquilo que tu quer. E isso tem muito a ver com quando as pessoas vão fazer orçamento, né? Mas foi só nesse mês que deu isso. Todo mês tem uma coisa diferente, todo mês tem uma coisa atípica. Se tu seguir achando que é só nesse mês que existe uma coisa típica, tu vai seguir sendo negligente com teu orçamento. Então existe um pensamento. É só neste mês que tem o atípico. Existe um comportamento. Eu não vou levar tanto em consideração porque foi atípico. Só que daí atípico é agosto, é setembro, é outubro, é novembro, é dezembro, é janeiro, é fevereiro. E tu vive no atípico. E tu nunca resolve. Motivado pelo quê? Pelo pensamento. Foi um mês atípico. Entendeu? Então, é só dessa vez? Não é só dessa vez. Então, te questione. Busca retrospectivamente na tua cabeça. Quantas vezes eu já me disse isso? E que tipo de comportamento isso tem desencadeado? Isso tem me aproximado da vida que eu quero viver? Entendeu a dinâmica da questão? Vamos para a próxima. A parcela cabe no bolso. R$ 1.000. 10 vezes, R$ 100. R$ 100 cabe. Esse mês tu faz essa. Mês que vem tu faz outra. R$ 3.000, 10 vezes, R$ 300. R$ 300 cabe no bolso. Mas agora já não são mais 100, nem só 300. Agora são 400, porque tu somou duas parcelas.
E tu vai somando parcela, e tu vai somando parcela, e tu vai somando parcela. E aí nós entramos numa discussão que eu fiz alguns episódios atrás, que diz que tu inicia o mês e tu não é dono do teu dinheiro. Por quê? Porque tu já comprometeu todo ele antes. Então tu consumiu qualquer possibilidade de ter liberdade. Como que tu consumiu qualquer possibilidade de ter liberdade? Exatamente com este pensamento. A parcela cabe no bolso. Então, olha só. Pensamento, a parcela cabe no bolso. Comportamento, parcelamento. Resultado final, tu inicia o mês. E tu não é dono do teu dinheiro. Como que nós vamos quebrar este pensamento? A parcela cabe no bolso. Sim, caberia. Mas junto com essa, quantas tem? E quanto eu tô tendo de dinheiro livre por mês? Então, não sou mais dono do meu dinheiro? Como que eu me sinto não sendo dono do meu dinheiro? Como eu me sinto iniciando o mês e já ficando sem nenhum recurso? Como que eu me sinto? Me sinto mal pra caramba. Tu percebe que eu tô incentivando que tu sinta o desconforto do teu comportamento? Porque o que acontece é que nós vamos ficando míopes em relação ao nosso comportamento, sabe? E as consequências dos nossos comportamentos. Então é como se a gente fosse vivendo e nós não estivéssemos abrindo os olhos para isso. Então tu não pensa que tu vai te sentir mal no momento, no ato da compra, tu não pensa que tu vai te sentir mal porque no mês seguinte tu vai iniciar o mês já sem ser dono do teu dinheiro. Ou seja, tu vai iniciar o mês já sem recurso nenhum. Tu não pensa nisso. Tu pensa no prazer imediato de eu vou comprar aquela garrafa. O que nós precisamos fazer para ir mudando esses pensamentos? Eu tenho que antever o meu arrependimento em relação àquele consumo. O Kahneman chama isso de pré-mortem, né? Que tu vai prever o que de pior pode acontecer com aquele comportamento. Então, tu vai antecipar a consequência daquele comportamento. E isso vai fazer com que tu repense aquele comportamento e também altere o teu pensamento, que num futuro pode alterar um próximo comportamento. Então, percebe que o trabalho maior não é saber calcular, mas é o que o teu pensamento está te direcionando a fazer. Então, nesse caso, a parcela cabe no bolso. Se eu antecipar o que eu vou sentir iniciando o mês e o dinheiro já tendo acabado, isso pode ser um inibidor desse comportamento. Mas para isso eu tenho que questionar esse pensamento. Tá, mas para aí. Eu tenho dito isso todos os meses, a parcela cabe no bolso. Para onde isso tem me levado e como que eu vou me sentir lá? Então tu confronta o teu pensamento, para daí tu começar a pensar de outra forma. Eu acho que esse é um dos bem recorrentes, assim, né, em boa parte das pessoas. Próximo. Se eu não comprar agora, eu perco essa oportunidade. Nossa, esse tem tanto. Eu já contei várias vezes aqui, né? Eu gosto de comprar sapato na Arezzo, porque tem uns mulezinhos, assim, que são bem tradicionaizinhos e eu gosto. E a Arezzo todo ano faz promoção, e umas boas promoções. Aí, teve um ano que eu olhei e disse, meu Deus! Só que eu não tinha planejado comprar. E eu tenho um acordo, tem uma estratégia que chama estratégia de implementação. Tu meio que vai fazendo acordos contigo mesmo que direcionam teu comportamento. Então, por exemplo, eu tenho um acordo, uma estratégia de implementação comigo que é a seguinte. Se eu for em algum lugar e eu ver, entre aspas, uma oportunidade, mas que eu não tenha pré-estabelecido antes que aquilo ali eu queria comprar, eu não compro. Por quê? Porque se eu comprar, significa que eu fui 100% induzida pelo gatilho da promoção. 100% induzida pelo gatilho. E se eu não comprar, eu perco a oportunidade. Então, eu entendo que eu tenho, que nós, como seres humanos, né, temos esta predisposição. Então, eu já fiz essa estratégia de implementação. Se eu ver qualquer oportunidade, entre aspas, de algo para comprar, só que eu não tinha previsto a compra daquilo, eu não compro. Por quê, Jéssica? Porque se eu não tinha previsto a compra daquele negócio, significa que aquele negócio não é necessário.
É só um impulso automático de querer comprar por causa desse pensamento. E se eu não comprar agora, eu perco a oportunidade. Se efetivamente aquilo fosse necessário, tu já tinha pensado que tu tinha interesse de comprar aquilo e necessidade de comprar aquilo, porque já teria feito falta. Se não fez falta, é porque na verdade não é necessário, é só um desejo. Então confronte, né, esse pensamento. E se eu comprar agora, e se eu não comprar agora, eu perco essa oportunidade. Confronte esse pensamento. Tá, mas que necessidade é essa? Eu previ essa compra antes? Essa oportunidade não aparece todos os anos? E aí, voltando porque eu dei o exemplo da Arezzo, né? Porque todos os anos tem uma mega promoção na Arezzo, entendeu? Então não é essa a oportunidade. No ano que vem vai ter outra. A Jéssica, mas é um ano sim, mas se eu não tinha previsto a necessidade daquilo, eu não preciso daquilo. Então eu não compro. E aí talvez no ano que vem eu efetivamente esteja com aquela necessidade e aí eu compro. Então esse pensamento, ele é muito tendencioso a fazer as pessoas gastarem. E pode efetivamente fazer com que tu tenha comportamento impulsivo. Porque nós temos a aversão à perda, que é esse medo de perder, né? Então nós sempre estamos buscando não nos colocarmos em maior aversão à perda. E para além disso, nós temos essa tendência de querer ganhar, de garantir o ganho certo. Mas e se nunca mais aparecer essa promoção? O que eu vou fazer? Tô tomando um chazinho na minha caneca. Caneca que os meus alunos dão. Agora eu tô cheia de caneca. Cada turma me dá uma caneca. Isso aqui é da primeira turma, da formação em finanças comportamentais. Vamos para a próxima. Não adianta tentar. Nada funciona. É pensar no orçamento, pensar na reestruturação financeira e vir automaticamente essa frase. Nem adianta planejar, nem adianta fazer nada, isso não funciona comigo. Aí tu lembra do exemplo que eu dei no episódio passado? Se tu não viu, vai assistir, do artigo em que ele identificou que o pensamento de comportamento, de conhecimento subjetivo, que era o quanto eu acho que eu sei de finanças frente às outras pessoas, o quanto essa autoconfiança determinava bem-estar financeiro. Se eu não tenho essa autoconfiança, e eu acho que não adianta fazer porque comigo não funciona, qual é o comportamento? Então, pensamento. Não adianta tentar, não adianta planejar que nada funciona comigo. Emoção. Um sentimento de anedonia, meio de fraqueza. Comportamento. Eu nem tento, porque se eu tento, não adianta eu tentar. Não vou conseguir. Aí eu dei o exemplo no episódio passado da direção e tal, que daí lá tá mais profunda a discussão sobre esse tópico, não vou me aprofundar aqui. Mas é um tópico importantíssimo que eu discuti no episódio passado. Próxima. Dinheiro é para aproveitar o hoje. Essa eu já falei. Quando eu ganhar mais, eu arrumo. Esse pensamento é muito recorrente. Ah, mas quando eu ganhar mais, eu dou jeito. Ah, mas quando eu ganhar mais, daí não vou mais ter esse problema. Ah, mas quando ganhar mais, eu invisto. Agora faz uma retrospectiva. Pro teu primeiro salário, quanto tu ganha a mais do teu primeiro salário? O meu primeiro salário foi R$ 400 numa bolsa de iniciação científica. E eu já comentei aqui, né, os erros que eu cometi naquela fase. E que depois, quando a gente veio pra Floripa, se eu não tivesse cometido aqueles erros que eu cometi lá, aqui em Floripa nós não teríamos passado pelos desafios que nós passamos. Mas tem episódios por aí que eu comento sobre isso. O que acontece, né? Se eu mantenho esse meu comportamento, se eu mantenho esse meu pensamento, e se eu mantivesse esse meu pensamento ao longo desses 10 anos que eu tô aqui em Floripa, quando eu ganhar mais eu resolvo, quando eu ganhar... Eu nunca teria tido a oportunidade de fazer a transição de carreira que eu fiz e de ter as empresas que nós temos hoje. Nunca. Porque esse pensamento faria com que eu não criasse o alicerce necessário para dar esses passos. Porque de que adianta eu guardar dinheiro? Quando eu tiver mais, aí eu guardo. Eu nunca teria começado. E eu nunca teria aberto as empresas.
Porque eu não teria segurança para fazer isso, eu teria que pagar meus boletos. E não que eu não tivesse que pagar meus boletos, mas eu tinha estrutura sólida, no sentido de segurança, para pagar meus boletos se tudo que nós estivéssemos caminhando a fazer tivesse dado errado. Só que se eu não tivesse esse plano de que se desse errado eu tinha reserva, eu nem ia dar esse passo. Então, quando a gente começou a guardar dinheiro, nós não ganhávamos muito. Pelo contrário, o que a gente fez foi não aumentar padrão de vida para conseguir guardar bastante. Bastante. O que nos proporcionou fazer as transições que nós fizemos. O suficiente para fazer as transições que nós fizemos. Mas só foi possível porque eu não esperei estar no contexto perfeito para fazer a gestão financeira que era necessária para me permitir fazer a transição que eu gostaria. Se eu tivesse mantido esse pensamento, quando eu ganhar mais eu me arrumo, quando eu ganhar mais eu faço, nunca teria a oportunidade de ganhar mais. Então percebe que é um pensamento muito recorrente em boa parte das pessoas. Quando eu ganhar mais, eu resolvo, e aí tu nunca resolve. Porque se tu comparar o que tu ganha hoje com o que tu ganhava há 20 anos atrás, tu já ganha muito mais e o teu comportamento segue sendo o mesmo. E aí, mais uma vez, vale o confronto desse pensamento. Eu tô esperando o quê para começar? Eu tô esperando ganhar quanto para começar? Será que o grande problema não é que eu fui ganhando mais, só que eu fui gastando mais? E aí eu nunca tô abrindo folga suficiente? O problema não é quanto eu ganho. O problema é a falta de folga diante do quanto eu ganho. E o que compromete a folga é o meu consumo. Então, será que o problema não está no meu consumo e não no esperar ganhar mais para arrumar alguma coisa? Então, percebe como o pensamento manipulou o comportamento? E por fim, mas não menos importante, atrelado a isso, investimento é para rico. Se investimento é para rico, eu nem vou fazer. E aí a pessoa nunca começa a fazer nenhum tipo de movimento de reserva, de poupança, porque ela simplesmente acha que investimento é para rico. Investimento é para qualquer pessoa que quer viver bem. Se você é uma pessoa que quer viver bem, que quer viver com paz, que quer viver com tranquilidade, investimento é para você. Ah, mas Jéssica, tem uns investimentos super arriscados. Aí é uma questão de perfil, tu vai escolher aqueles investimentos que sejam mais adequados para o teu perfil. Mas investir é para todo aquele que quer construir uma estrutura financeira sólida. Com segurança, com paz. Enquanto tu mantiver este tipo de pensamento, tu vai seguir não investindo, tu vai seguir não fazendo o que tu tem que fazer. E um outro ponto importante, as pessoas precisam aprender a ter dinheiro. Porque parece que quando tem dinheiro na conta dá uma coceira de querer guardar. De querer gastar, no caso. Entenda que quando tu parar e pensar assim, mas eu preciso fazer alguma coisa com o dinheiro, esse dinheiro já tá fazendo alguma coisa que é comprar a tua segurança. Percebe mais uma vez que é os pensamentos manipulando, olhando para tua conta bancária e dizendo assim: nossa, tem esse dinheiro aqui de reserva, eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro. É um pensamento que está desencadeando um comportamento de tu gastar a reserva que tu construiu. Então tem que ter cuidado com isso. Você precisa aprender a confrontar os seus pensamentos para que você consiga mudar o seu comportamento. Essa é a grande lição desse episódio, e eu quis fazer um episódio bem prático, né, para ir confrontando pensamento por pensamento. E quantos desses tu tens? Será que não é isso que até hoje fez com que tu não estivesse com uma organização financeira adequada, com segurança, com liberdade? Que estas reflexões tenham sido úteis para você e que você consiga analisar de uma forma mais coerente os teus pensamentos, porque isso sem dúvida nenhuma vai fazer dinheiro sobrar no teu bolso. Tá certo? Meu muitíssimo obrigada se essas reflexões e que não fique só em reflexão, que tu te acostume a
a confrontar mesmo os teus pensamentos. Isso é com esses exemplos que eu dei em relação ao dinheiro, mas também em todas as outras áreas da tua vida. Eu não vou nem tentar, porque se eu me esforçar muito aqui na empresa, eu não sou valorizado. É óbvio que daí tu não vai nem fazer a tua parte, entendeu? Então, confronte os teus pensamentos, porque os teus pensamentos podem ser a porta de entrada para efetivamente mudar a tua situação financeira e mudar outras situações na tua vida. Se você gostou, se você achou que realmente gerou boas reflexões e boas mudanças daqui para frente, não esqueça de compartilhar com outras pessoas para fazer com que eles também tenham essa oportunidade, tá certo? Meu muitíssimo obrigada e até o próximo episódio.